Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo conversando com vocês, os alunos da nossa pós-graduação em endocrinologia e metabologia. É a nossa terceira live, na verdade, né? Nós tivemos uma live o ano passado, depois uma live de apresentação do nosso curso, e hoje é a primeira live oficial de módulo, né? Onde o nosso foco vai ser discutir todas as aulas que a gente teve no módulo 1, no módulo de síndrome metabólica e obesidade, onde a gente teve 7 aulas falando de síndrome metabólica, de critérios diagnósticos, de obesidade monogênica, de doença hepática gordurosa metabólica, de apneia do sono, dos marcadores inflamatórios, dos eixos hormonais, de noções de terapêutica em obesidade e agora a gente vai discutir isso mais a fundo para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu vou pedir que sempre que possível vocês deixem aí as câmeras ligadas para a gente ir conversando. Como que vai funcionar, pessoal? Isso vai ser um padrão aí de todas as nossas lives ao longo dos módulos, tá? Eu sempre vou fazer uma pré-apresentação ou com uma discussão de artigo, ou com uma discussão de prova de título, ou apresentando algum tema relevante que porventura não tenha sido abordado a fundo no módulo, porque é muito conteúdo. E depois eu vou abrir para retirada de dúvidas, aí a gente vai ter um tempo para conversar, para vocês tirarem dúvidas das aulas, comentarem notícias novas dentro da nossa especialidade, sempre focando, claro, nos assuntos desse módulo 1, tá? Uma coisinha que eu queria trazer para vocês, que é muito importante, pessoal, é o seguinte: quando vocês terminarem de assistir às nossas aulas, vai ser disponibilizado para vocês uma prova com as questões do módulo, tá? E fiquem bastante atentos nisso que eu vou falar agora, tá? As questões, elas têm 5 alternativas, mas como vocês vão ver, a alternativa E, ela sempre vai estar lá como nenhuma das anteriores, tá? A alternativa E, pessoal, a gente só colocou por uma questão de logística, que o sistema exigia que a gente colocasse 5 alternativas, mas a alternativa E nunca será a correta, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficar sempre na A, na B, na C ou na D, tá certo? Então, já vai se facilitar aí um pouquinho. Lembrando que isso foi colocado por uma questão ali de sistema, mas como hoje a gente sabe, até por evidência nas grandes provas, nos grandes concursos, sempre com 4 alternativas apenas, A, B, C, D, certo? Então, quando vocês terminarem o nosso módulo, vocês vão aí preparados para a prova, tá bem? Bom, pessoal, eu queria trazer um tema aqui um pouquinho diferente hoje, não tenho conflitos de interesse para essa live de hoje. Eu queria trazer para vocês uma questão de prova da SBEM recente, 2023, tá? Falando sobre a relação de causalidade ou de consequência entre obesidade e vitamina D, tá certo, pessoal? Então, não foi o foco aqui do nosso módulo e eu resolvi trazer uma questão que foi perguntada em prova de título, até para trazer conceitos de prática clínica para vocês utilizarem no consultório. Então, é colocado aqui, pessoal. O tecido adiposo é considerado um importante determinante da biodisponibilidade e necessidade diárias de vitamina D. Sobre a deficiência de vitamina D secundária à obesidade, assinale a alternativa correta. Então, alternativa A: quanto maior o IMC e a gordura visceral, menores são os níveis séricos de vitamina D e de PTH, e maiores são os níveis de marcadores inflamatórios e de remodelamento ósseo. Guarda aí a alternativa A. Alternativa B: meta-análises de estudos observacionais e de intervenção confirmaram que a suplementação de vitamina D pode ser uma terapia adjuvante para a perda de peso. Alternativa C, pessoal. Pessoas com obesidade devem ser consideradas de risco para deficiência de vitamina D e devem receber doses mais altas de colecalciferol, tanto nas doses de ataque quanto nas de manutenção. Alternativa D: existe uma associação positiva entre perda de peso e aumento da concentração sérica de 25-hidroxivitamina D, o que frequentemente leva à sua normalização após a perda de peso pela cirurgia bariátrica. Então, pessoal, claro que o objetivo aqui não é que fique aguardando para que vocês respondam.
Quem tiver aí na nossa sala, se quiser opinar antes da gente ir para o gabarito, mas só para vocês terem uma ideia, se vocês tiverem aí interesse, coloquem aí no nosso chat qual vocês responderiam aí. Enquanto isso, eu vou discorrer um pouquinho. Pessoal, vitamina D e obesidade, existe uma correlação causal muito bem estabelecida sobre a deficiência da vitamina D relacionada à obesidade. Mas é muito diferente de suplementação de vitamina D ser um fator para perda de peso, tá? O que acontece, pessoal? Se vocês forem lembrar, a vitamina D, ela faz parte daquele complexo ADEC, A, D, E, K, que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que tendem a ter maior absorção no tecido adiposo, tá? E pessoas com obesidade têm uma menor biodisponibilidade plasmática de vitamina D, tá? Então, se você pegar o pool corporal de vitamina D em obesos, não necessariamente estará baixo, mas a biodisponibilidade, as concentrações séricas de vitamina D, e aqui a gente está falando principalmente da 25-hidroxivitamina D, que é o colecalciferol, aí após a hidroxilação hepática da vitamina D. Lembrando que a gente vai fazer uma revisão sobre ciclo do cálcio e da vitamina D no módulo de doenças osteometabólicas, tá? Mas sempre lembrando que a biodisponibilidade é menor no paciente obeso, mas não há qualquer evidência de adjuvância na perda de peso com relação à suplementação de vitamina D. Então, se alguém estiver te falando que repor vitamina D ajuda no emagrecimento, não há qualquer evidência até o presente momento, né? Então, vamos trazer a alternativa correta, vocês já tiveram um tempinho para dar uma lida aí. Vamos lá, alternativa correta, alternativa C. Então, vamos entender primeiro por que as outras estão erradas e depois a gente vem aqui para falar da alternativa correta. A alternativa A, pessoal, ela tem uma pegadinha, ela começa certinho, ela coloca assim: quanto maior o IMC e a gordura visceral, menores os níveis séricos de vitamina D. Perfeito, certo? Porém, pessoal, lembra que ao cair a vitamina D, você pode ter um aumento discreto do PTH, tá? Um discreto hiperpara secundário. Mas não é só isso que está alterado na questão, porque o PTH ele pode estar normal ou alto, tá? Onde está o maior erro da questão? Ele segue. E maiores são os níveis de marcadores inflamatórios, correto, a gente aprendeu, né? Que quanto maior o IMC e a gordura visceral, maior os níveis de marcadores inflamatórios. Interleucina 1, interleucina 6, angiotensinogênio, TNF-alfa, fator de necrose tumoral, né? E outros marcadores ali viscerais, como resistina, visfatina. Mas o remodelamento ósseo não está maior nesses pacientes. Lembrando, pessoal, a obesidade, ela diminui remodelamento ósseo, podendo até aumentar a formação óssea. Então, você não tem maior atividade inflamatória e maior remodelamento ósseo de acordo com o paciente obeso. Lembrando que fraturas por fragilidade são menos incidentes nos obesos. Então, o índice de osteoporose na obesidade é menor, tá? Embora fraturas não por fragilidade, ou seja, fraturas de tornozelo e calcâneo, são mais frequentes na população obesa. Então, se alguém te fizer uma pergunta algum dia e falar assim: obesidade é fator de risco para fratura? Você vai falar sim. Obesidade é fator de risco para fratura de tornozelo e calcâneo, tá? É o maior é o maior fator de risco modificável para esse tipo de fratura, tá? Agora, se alguém te falar obesidade é fator de risco para fratura por fragilidade, aí você vai dizer não, não é fator de risco. Lembra que fratura por fragilidade, o fator de risco é baixo peso, tá certo? Então, o que está errado na alternativa A? Ele coloca que o nível de PTH cai de acordo com a gordura visceral, não há evidência disso, e principalmente o remodelamento ósseo não aumenta na obesidade, tá? Então, a reabsorção e o remodelamento ósseo eles não aumentam nos pacientes com obesidade, certo? A alternativa B, eu meio que já respondi para vocês, né? Meta-análises observacionais mostram que não há qualquer relação de causalidade entre suplementação de vitamina D e perda de peso.
tá? Por incrível que pareça, pessoal, a vitamina D ela vem perdendo evidência nos últimos anos. Então, o que nunca se teve dúvida com relação à massa óssea, permanece um nível de evidência um pouquinho menor, mas ainda acredita-se que a hipovitaminose D seja fator de risco em determinadas populações, principalmente extremos etários, a maior risco de osteomalácia e fraturas, tá? Para a imunidade, pessoal, existe uma evidência ainda questionável, mas com uma tendência de ser verdadeira, que suplementar vitamina D naqueles pacientes com deficiência de vitamina D diminua o risco de algumas infecções, principalmente infecções do trato respiratório superior. Mas jamais vitamina D vai prevenir uma sepse, por exemplo, uma bactéria multiresistente de contaminação, tá? Então, para a imunidade tem uma melhora discreta, para a massa óssea uma evidência maior, para perda de peso a evidência é zero, tá, pessoal? Não há evidências que tratar hipovitaminose D vai melhorar a perda de peso. Não há evidência. Pelo contrário, pessoal, o que nós temos de evidência é que ao perder peso, exceto na cirurgia bariátrica, e dependendo do modelo, da técnica que você utilizou na bariátrica, mas perdas de peso com tratamentos clínicos em que você não influencia na absorção da vitamina D pelo trato gastrointestinal, ao diminuir visceralidade, ao diminuir gordura visceral, que foi o grande tópico desse módulo 1, você vai melhorar a biodisponibilidade plasmática da vitamina D, tá? Então, se, por exemplo, o seu paciente tem obesidade com deficiência de vitamina D, é muito provável que ao emagrecer, esses níveis séricos, os níveis plasmáticos da vitamina D subam, tá? Porém, pessoal, isso é estabelecido em diretriz, e eu vou trazer para vocês a diretriz da SBEM, que pacientes com obesidade vão precisar de doses maiores de vitamina D para corrigir suas deficiências. Então, vamos supor que você tem um paciente obeso, diabético, com história de familiar de osteoporose, uso crônico de glicocorticoide, algum fator de risco aí, uso de anticonvulsivante, ou uso de orlistat, de colestiramina, etc., que ele tenha, por exemplo, uma vitamina D bem baixa, de 10, de 15 nanogramas por ml, né? Neste cenário, é muito plausível que essas pacientes tenham que receber doses maiores de colecalciferol, que é a vitamina D pré-ativa. Lembrar que você tem o colecalciferol, depois o calcifediol, depois o calcitriol, que é a vitamina D pronta, né? Que é 1,25 de hidroxivitamina D. E aí, você acaba precisando nos pacientes obesos doses maiores. Então, em geral, a gente chega a doses de 50 a 70 mil unidades por semana no ataque, tá? E depois você vai precisar de 14 a 20 mil unidades por semana na manutenção, justamente por causa dessa diminuição da biodisponibilidade da vitamina D, tá? Lembrar que a absorção não está reduzida no paciente com tratamento clínico para obesidade, mas nos pacientes pós-operatórios de bariátrica, principalmente se a metodologia escolhida for o bypass, e é isso que está errado na assertiva D, tá? A alternativa D coloca que existe uma associação positiva entre perda de peso e aumento da concentração de vitamina D, correto? O que leva à normalização após a perda de peso pela bariátrica. Não. A normalização da vitamina D após a perda de peso no tratamento clínico é uma realidade. O paciente perde mais que 10% do peso, a vitamina D sobe. E quando a gente fala aqui, a disponibilidade dela plasmática. Mas no pós-operatório de bariátrica, a tendência é ter desabsorção, principalmente se for no bypass. Na metodologia sleeve, que é a gastrectomia em manga, que a gente vai comentar no módulo 2, você não tem tanta deficiência de vitamina D. Mas no bypass, quando você faz a reconstrução duodenal ali em Y de Roux, você acaba tendo uma desabsorção importantíssima de vitamina D, tá? E populações com obesidade, por terem maior risco de deficiência de vitamina D, o alvo passa a ser uma vitamina D acima de 30 nanogramas por ml. Na população sem obesidade e sem outros fatores de risco, a vitamina D deve ser mantida entre 20 e 60 nanogramas por ml. Nas populações de risco, como os pacientes obesos, você vai manter a vitamina D geralmente na casa de 30 a 60 nanogramas por ml. Então, indivíduos obesos, indivíduos com uma síndrome de má absorção, pacientes usando anticonvulsivantes,
usando orlistat, usando colestiramina, que são fatores de risco para a osteomalácia e para a osteoporose, devem receber doses mais elevadas de vitamina D, tá? 2 a 3 vezes o ataque que a gente faz normalmente de 30 a 50 mil, você vai fazer de 50 a 70 mil. Ataque, né, pessoal? A gente faz por 8 semanas e no paciente com obesidade não é errado você fazer o ataque, por exemplo, por 12 semanas, tá? A gente vai falar bastante de vitamina D no módulo de osso, mas eu já estou me adiantando aqui com vocês, tá? Então, vocês podem fazer uma dose de ataque mais alta da vitamina D, repito, 50 a 70 mil unidades por 8 a 12 semanas, e a manutenção de vitamina D que a gente utiliza de 7 a 14, você vai utilizar de 14 a 20 mil unidades semanais, depois que você já fez a dose de ataque. Tá certo, pessoal? Então, sempre lembrando que agora tem a disponibilidade para pacientes com obesidade do calcifediol, né? Que é a vitamina D depois da ativação hepática. Se vocês forem lembrar o ciclo da vitamina D, primeiro você tem a absorção da vitamina pelo intestino delgado, fazendo com que a primeira hidroxilação ocorra no fígado. Então, no fígado, ela vira 25-hidroxivitamina D. Né? Ao virar 25-hidroxivitamina D, ela sofre uma hidroxilação no carbono 25, na posição 25. Né? E aí, você tem hoje essa droga disponível. O colecalciferol é antes da hidroxilação hepática, o calcifediol é depois da primeira hidroxilação hepática, a dose é 10 microgramas por dia, tá? Você pode utilizar. E depois da hidroxilação renal, que depende da 1-alfa-hidroxilase PTH dependente, você vai formar a 1,25 de hidroxivitamina D, que aí já é a vitamina D pronta para ter o seu efeito no osso, para ter o seu efeito na reabsorção intestinal de cálcio, na reabsorção intestinal de fósforo e na inibição do PTH lá na paratireoide. Tá certo? Como eu disse para vocês, pessoal, a manutenção da vitamina D, ela vai variar no adulto aí, chegando até 2.000 unidades por dia, dependendo da exposição solar, etc. Em geral, é 1.000 a 2.000 unidades por dia e 7 a 14 mil unidades por semana. No obeso, no mínimo 14 mil, podendo chegar até 20 mil, unidades por semana na manutenção e na fase de ataque, 50 a 70 mil unidades por semana por 8 a 12 semanas. Lembrar que a obesidade vai precisar de doses mais altas de vitamina D. Tá certo, pessoal? E aqui eu fico aberto para que vocês comecem a fazer as perguntas do nosso módulo. Lembrando que eu vou deixar aqui esse slide sobre os temas que a gente apresentou, né? Então, na aula 1, a gente falou de síndrome metabólica. Na aula 2, do controle da fome, os eixos da fome, né? Do AGRP, neuropeptídeo Y, PONC, alfa-MSH, efeito glutamatérgico, né? Falamos dos hormônios periféricos, como a grelina, peptídeo YY, oxintomodulina, leptina, adiponectina, e diversos outros mediadores também, tá? Como a gente já conversou bastante, resistina, visfatina, todos esses. Depois, os eixos endócrinos do paciente obeso, a gente falou o que acontece com o eixo somatotrófico, com o eixo gonadotrófico no homem, com o eixo gonadotrófico na mulher, com o eixo corticotrófico, com o eixo tireotrófico no paciente obeso, né? Além dos efeitos de hiperativação do sistema simpático, né? Na aula 4, a gente deu conceitos gerais do tratamento da obesidade, explicando o conceito de obesidade como doença crônica, recidivante, né? Na aula 5, foi conversado com o doutor Rafael sobre a apneia do sono. Na aula 6, o doutor Rodrigo, de doença hepática gordurosa metabólica. E na aula 7, falamos sobre as formas raras de obesidade, né? A obesidade monogênica e a síndrome de Prader-Willi, que faz parte das síndromes do rearranjo cromossômico. Então, a aula 7 foi daquelas formas mais raras de obesidade, em que a gente tem síndromes ou obesidades decorrentes de mutação em apenas um gene. Então, as formas de mutação no gene da receptor da leptina, no gene da leptina, no gene da PONC, no gene
relacionada à produção do alfa-MSH, do MC4R, receptor tipo 4 de melanocortina, e também falamos das formas Prader-Willi, né? Que são as mutações derivadas do cromossomo 15 ali do papai, em que a criança acaba nascendo com uma obesidade hipotônica, extremamente grave, com hiperfagia precoce, né? Então, foram os nossos temas aí, e eu agora abro para vocês, para quem estiver aqui na nossa live, para a gente poder discutir e retirar essas dúvidas. Vamos lá, pessoal. Não sei se tem alguma coisa já no chat, mas legal se o pessoal abrir aí as câmeras e poder perguntar tudo que tiver vontade. É o Beto, né, que está aí? Opa, acho que está fechado. Acho que você está mudo. Bom, mas eu vou responder sobre a vitamina D injetável. Isso. Voltou agora? Dá para ouvir? Voltou, agora dá para ouvir legal. Sobre a vitamina D injetável, porque ela tem a apresentação de 100 mil e de 600 mil unidades. Perfeito. A vitamina D injetável, eu recomendo que vocês utilizem apenas em caso em que a via oral não atingiu o nível sérico adequado ou o paciente tem uma deficiência de absorção muito severa. Dois motivos, é o custo e a absorção da vitamina D injetável, ela é extremamente variável. Então, principalmente porque são doses de depósito muito altas, às vezes eu tenho um pouco de medo de intoxicação por vitamina D. Eu tive 2 casos o ano passado de intoxicação por vitamina D injetável, né? Nas doses, tem dose até de 600 mil, como o doutor falou, e eu tenho bastante medo da intoxicação por vitamina D. Como que eu procedo atualmente na minha prática clínica? Eu não utilizo a vitamina D injetável apenas para cenários de desabsorção grave, síndrome do intestino curto, pós-operatório daquelas cirurgias bariátricas de Scopinaro, que é uma técnica bem desabsortiva que era do começo aí dos anos 2000, mas eu procedo dessa forma. Eu vou lá, o paciente tem uma vitamina D, vou dar um exemplo, tá, Beto? Uma vitamina D de 15. Aí eu faço o ataque via oral. Outra coisa legal, tem que ser cápsula oleosa, tá, pessoal? Preferencialmente cápsulas oleosas pela absorção melhor, tá? Aí, esse paciente eu faço um ataque mais prolongado, eu deixo, como eu falei, 70 mil unidades por semana por 12 semanas e reavalio a vitamina D. Vitamina D está entre 30 e 60 nanogramas por ml, eu faço uma manutenção de 14 a 20 mil unidades por semana de manutenção. Porém, e aqui vem a sua pergunta, que acredito que seja essa a sua dúvida, existe um polimorfismo da 25-hidroxivitamina D, da 25-hidroxilase no fígado. Muitos pacientes, eles têm um polimorfismo, uma disfunção da transformação da vitamina D, colecalciferol em calcifediol. Então, nesses casos, você até poderia usar a forma injetável para tentar aumentar a biodisponibilidade. Mas, há 2 anos atrás, chegou no mercado brasileiro o calcifediol, que é uma vitamina D oral, na dose diária de 10 microgramas, em que você já pula essa fase de hidroxilação hepática. Então, muitos pacientes com obesidade acabavam tendo vitamina D muito baixa, você tinha que tentar ir pela via injetável, e às vezes subia um pouco demais a vitamina D, né? Uma outra coisa importante, Beto, é que lembrar que o paciente com obesidade, ele tem, pela resistência insulínica, uma alteração do pH urinário. E o que acontece? Pessoas com obesidade têm maior risco de calculose renal por urato e por oxalato de cálcio. Então, às vezes, se a vitamina D subir demais, ele acaba depositando e fazendo nefrolitíase. Então, para a gente evitar, hoje, qual seria a minha orientação? Tentar o colecalciferol, não melhorou, partir para o calcifediol, que é essa vitamina D que pula a fase hepática da primeira hidroxilação do carbono 25. Se eu não me engano, a dose de 10 microgramas é padronizada pelo Deprev, tá? É o nome da marca que tem, aqui a gente não tem conflito de interesse nenhum, então a gente pode falar sem problema nenhum. É o Deprev de 10 microgramas, tá? Que você pode utilizar. E aí, caso esse paciente ainda assim não suba a vitamina D, você pode tentar a via injetável
de 100 mil. De 600 mil, doutor, eu confesso que eu morro de medo, Aham. porque Mesmo, eu professor, já mesmo tive esses grandes. pacientes que estão usando Orlistat, Nos pacientes que estão usando Orlistat, se eu prefiro a via injetável, não, o comprimido, porque já que o Orlistat diminui a absorção de gordura. diminui, diminui. E assim, Aham. inclusive para quem usa Orlistat, eu sempre mantenho a vitamina D acima de 30. Isso é até uma Uhum. orientação de diretriz. E aí o que que eu faço? Eu oriento eles tomarem a vitamina D uma vez por semana e eles utilizarem pela manhã e aí o Orlistat após almoço e jantar. Naquele dia, o Orlistat ser tomado bem longe do horário, desculpa, antes do almoço e jantar. E naquele dia, o Orlistat ser tomado bem longe da tomada da vitamina D. Mas, se o paciente ainda assim tiver hipovitaminose D, eu recomendo você trocar para o calcifediol. É uma droga nova, tem menos de 2 anos, tá? Aí ela absorve bem, porque ela pula a fase de absorção hepática ali no ciclo enterohepático, e aí a vitamina D fica mais estável, biodisponível adequadamente, tá? A via injetável, eu já tive que recomendar em um paciente, mas era um caso muito severo de desabsorção, e aí era 100 mil unidades, de 600 mil, eu confesso que eu não recomendo. Aqui na minha região tem de 300 mil também que o pessoal faz, mas eu tenho medo porque a obesidade é um fator de risco para nefrolitíase, e se a gente fizer hipervitaminose D, a gente pode fazer nefrolitíase obstrutiva, né? Mas você tem razão, quem usa Orlistat, quase todo mundo tem que tomar vitamina D, viu? Professor, É agora quase uma mudando, prescrição junta, né? professor, agora mudando de vitamina, durante a aula de esteatose hepática, o preceptor disse que ele usava vitamina E para esteatose hepática. O senhor tem alguma experiência com o uso de vitamina E para esteatose? Perfeito. A vitamina E, ela é aprovada para a esteatose hepática. No último guideline, doutor, ela até caiu um pouquinho a evidência dela, porque tem um pouquinho de risco de lesão de retina, perdão, de sangramento de retina, né? A vitamina D, a vitamina E, ela aumenta um pouquinho eventos hemorrágicos, mas em dose baixa, isso é tranquilo. Para a esteatose, eu uso apenas nos casos em que o paciente não seja diabético. Lembrar que se for diabético não é para utilizar. E nos últimos anos, doutor, eu tenho diminuído meu uso de vitamina E para esteatose e tenho priorizado a pioglitazona. Porque pela última diretriz, não sei se foi comentado ali na aula, mas na última diretriz, para você utilizar a vitamina E com segurança, eles recomendam que você descarte que o paciente tem algum grau de fibrose. Porque se tiver algum Aham. grau de fibrose, você não pode usar a vitamina E, perdão. E, Então, eu uso bem pouquinho. Eu uso naqueles pacientes que eu sei que é um quadro de esteatose leve, que é um quadro de esteatose em não diabético. Mas, ó, vou dar dica aqui, viu, Beto? Pode encher de pioglitazona os pacientes com doença hepática gordurosa metabólica, melhora pra caramba, inclusive reduz inflamação, né? E às mesmo vezes o nos, paciente. mesmo nos Desculpa, pode pacientes falar. com risco de, quando você faz o FIB4 e ele está bem, bem baixo, vamos supor. Não, aí o pioglitazona só no FIB4 um pouco mais elevado, né? Mas com relação à vitamina A E, vitamina se E. você, se você for utilizar, eu particularmente utilizo prioritariamente, vou escolher uma droga para tratar a doença hepática gordurosa. Eu sempre vou na pioglitazona, porque muitas vezes, Roberto, sabe aquele paciente que ele não é diabético ainda, mas ele tem uma Aham, glicada de 6,2, uma glicemia de jejum de 110. Então, a pioglitazona já teria um efeito para controle glicêmico também. Isso aqui que eu estou te falando é off-label, é prática clínica aham, para você utilizar no seu consultório. Então, por exemplo, eu vou lá, esteatose hepática, FIB4, intermediário ou alto. Eu vou de pioglitazona, mesmo que não seja diabético, porque a gente viu que se for diabético, aí não tem dúvida, a primeira linha é a pio. Mas mesmo no não diabético, muitos deles têm uma resistência insulínica importante. Se ele já tem gordura no fígado, ele já tem uma gordura visceral importante. Então, eu uso 1000 vezes mais a pioglitazona de 30 miligramas do que a vitamina E, tá? aí Que a você usa a evidência dela é pioglitazona maior. uma vez ao dia só, de 30 manhã. miligramas uma vez ao dia pela manhã. Perfeito. Uhum. Nossa, pergunta muito top mesmo. Tá, agora deixa... eu estou com uma dúvida aqui ainda, tá? No paciente com obesidade monogênica, tá? Aí a gente tem os quatro pontos importantes ali, né?
que são quando você tem a deficiência de leptina, quando você não tem o receptor da leptina, né, quando ele vem, quando você tem a deficiência da PONC e quando você tem a deficiência do receptor de MC4R, certo? Aí existe o tratamento com a 7-melanotida, que você Isso. usa nos 3 tipos, à exceção do mais frequente, que é o receptor de MC4R. Como eu consigo dar um diagnóstico para esse paciente que ele tem a deficiência de MC4R, do receptor? Perfeito. Você tem que fazer teste genético para confirmar. Você tem que pedir o teste da mutação do MC4R. É o teste que você tem Ah, que é um pedir, teste genético. é um teste genético. Mas eu vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Se você tem história familiar, claro que isso é meramente clínico, isso que eu vou te falar. Eu tenho um caso no meu consultório de Uhum. uma família com mutação em C4. Pra você ter uma ideia, doutor, é uma paciente que eu tive que indicar bariátrica para ela com 15 anos de idade. E o convênio liberou sem questionar. A menina tinha quase 200 quilos. Uhum. Caso gravíssimo. Mas a dica que eu vou te dar é o seguinte: para confirmar diagnóstico, só teste genético. Aí você vai ter que pedir, ó, pesquisa genética de mutação no receptor MC4, e receptor de melanocortina tipo 4. Você tem que pedir para confirmar. Mas a suspeita clínica é história familiar de obesidade em 2 gerações, obesidade grave desenvolvida já no primeiro ano após o nascimento, e são pessoas, lembra, o MC4 tem Mais alta altas. estatura. Aham. Então, assim, ó, quando você tem aquele paciente de 180, 190 quilos bem alto, com acima de 1,80 m, 1,90 m, e a história é a família inteira obesa, pode suspeitar que ali você tem obesidade monogênica. No caso da mutação do gene da PONC, que é raríssimo, tá? O que vai caracterizar é a pele muito clara e pacientes Uhum. ruivos, tá? São Sim, as por causa que, que, da que deficiência da própria cadeia, né? Exato. E a PONC, eles não têm insuficiência adrenal secundária, não tem insuficiência adrenal central. Já na mutação MC4, você não tem alterações, você não tem deficiências hormonais de hipopituitarismo, né? Como a gente sabe, tem hipotiroidismo central nas mutações do Uhum. gene da PONC, você tem, perdão, na mutação do gene da leptina, na mutação da PONC você tem insuficiência adrenal central, nas mutações do gene da leptina você tem infecção de vias aéreas por inativação de complemento nessa população, principalmente na infância. Então, você tem características clínicas, mas para falar, ó, o diagnóstico de obesidade monogênica, só o teste genético para a mutação no receptor MC4. Uhum. Aí só mesmo, aí só com o teste genético a Tem que gente vai dar o pedir, tem que pedir. diagnótico e aí E a indicação é um seria. teste que laboratórios fazem. Uhum. Nesse cenário é mais para pesquisa clínica, né? Porque a terapêutica Vai ser sempre a não muda. bariátrica. Nesse caso, vai ser bariátrica, tratamento de compulsão alimentar e com alta chance de reganho de peso ainda, doutor. É muito triste, porque justamente a droga que melhor atua nas obesidades monogênicas, ela não liga no receptor MC4, né? Então você não consegue utilizar a 7-melanotida. Mas eu praticamente faço assim, ó. Vou contar isso aqui que eu estou contando a experiência clínica. Eu indico a bariátrica, e eu recomendo que, assim que houver uma estabilização do peso, eu já entro com análogo de GLP-1 para esses pacientes preventivamente. Porque a gente sabe que, como você fez a bariátrica, você mexeu no trato gastrointestinal, mas você não mexeu no centro da fome. Então, eu já Uhum. bloqueio ali. Geralmente, eu entro com terapia para compulsão, que vocês vão aprender no módulo 2, e análogo de GLP-1 direto. Não precisa nem ter reganho de peso. Perdão. Estabilizou o peso, eu já começo terapia para compulsão e terapia com análogo de GLP-1 para tentar segurar o máximo possível. Essa menina, Roberto, infelizmente, cara, ela foi para quase 190, baixou para 150 e já está com 180 Nossa, de novo. nossa. É muito Professor, triste, cara. dentre os livros que tem ali no nosso grupo, né, teve um que eu li sobre a parte de nutrição. Eu li o livro inteiro porque está lá no nosso grupo os livros que a gente pode pesquisar. Então, tem alguns que falam sobre desbiose intestinal, sobre a diferença de Firmicutes e Bacteroidetes, né? Que diz que Bacteroidetes.
Isso, que os vermicutes ele aumenta o risco ali de absorção de calorias e que aumenta o risco dos espaços e acaba aumentando o risco de problemas de obesidade. O senhor faz essa pesquisa de desbiose intestinal? Porque lá ele cita a pesquisa de indicão urinário e de calprotectina fecal. O senhor acha que é Isso. válido fazer isso para todos os pacientes de obesidade? O problema da gente fazer isso é que não tem tratamento, né? A gente não consegue, a gente não tem nenhuma interferência direta até hoje, nenhum fármaco. Porque o que acontece? Já pensou-se em fazer uma maneira em que você esterilizasse os firmicutes, né? Só que o problema é que eles, se você tira todos os firmicutes, você muda totalmente o pH Pena. intestinal e você acaba interferindo na absorção de outros nutrientes, porque em situações homeostáticas, fisiológicas, eles têm uma função importante ali. Mas a disbiose já é bem estabelecida, Beto, na literatura. Tem se tentado tratamentos específicos, né? Até chegou-se a pensar em transplante fecal, não sei se você ouviu falar sobre isso, Eu li lá. Aham. de mudança, né, da flora intestinal, mas até o momento ele não tem impacto terapêutico significativo. Então, na minha prática clínica, eu não peço os antígenos, porque a gente sabe que no paciente obeso, você vai ter um montão de firmicutes lá Uhum. predominando, né? Então, por enquanto, o que a gente orienta? A gente orienta uma dieta hipogordurosa para esses pacientes, e tem que entrar com Uhum. terapia farmacológica, porque apesar da desbiose fazer parte, e você vai ver uma parte de desbiose muito legal no módulo de diabetes aqui, porque tem mais impacto no paciente até diabético a desbiose, tá? Uhum. Na aula do Dr. Marcelo você vai ver muito legal. Mas só trazer alguns spoilers, né? Tem se tentado mudar a flora com redução da população de firmicutes. Mas na prática clínica, a gente não tem nenhuma intervenção que tenha evidência científica que mude a flora, que não seja perda de peso. Se você perde 10 a 20%, 10 a 15% do peso e você reavalia os antígenos, eles melhoraram, Uhum. entendeu? Então, a perda de peso por si só vai mudar a flora intestinal do paciente. Então, às vezes, você tentar mudar a flora, né, tentar fazer a pesquisa, também é muito utilizado em pesquisa clínica, tanto é que descobriram dessa forma, mas você não vai ter terapêutica específica, né, com evidência atual para você falar, ó, vamos diminuir os firmicutes, vamos dar um probiótico competitivo com Aham. firmicutes, etc, né? Você pode até tentar, mas assim, perder peso é o melhor, entrando com GLP-1, com naltrexona bupropiona, com orlistat, com coagonista GLP-1/GIP. Você perder terapia nutricional, atividade física, você vai mudando a flora, né? Mas você tem total razão, a desbiose é uma realidade no paciente obeso, totalmente realidade. É É porque que não lá tem tratamento. no estudo ele diz, inclusive, que há relação com o sistema nervoso central, né? Que eles podem interferir sobre a alteração da PONC e tudo mais por causa dessas bactérias intestinais. Isso, porque elas estimulam a liberação de mediadores inflamatórios, né? Todos. E aí acaba inibindo o GLP-1, ativando a GRP lá no centro hipotalâmico, ali no núcleo arqueado, né? É incrível isso, né, Beto? Assim, como que uma ação intestinal tem um Aham. efeito neurológico, né? É inacreditável, né? É muito Fiquei interessante. interessantíssimo, é. Ó, nos próximos anos, também já me adiantando assim algumas coisas do módulo de diabetes do Dr. Marcelo, que é lá no final da nossa pós, mas nos próximos anos vocês vão ouvir falar muito de tratamento de desbiose para o diabetes mellitus tipo 2, tá? Fiquem atentos, inclusive acredite-se que a metformina, tô dando um spoiler aqui, tá? Mas assim, a Aham. metformina, ela tem a mais efeito na desbiose intestinal do que na própria resistência insulínica hepática, que ela tem Uhum. um controle glicêmico claro, diminui gliconeogênese, melhora a sensibilidade à insulina hepática, principalmente, mas ela tem um efeito positivo na mudança dessas bactérias. Como isso ainda não é guideline, não é estabelecido, está em fase de estudos clínicos, e a metformina é um remédio muito barato, a gente ainda não tem certeza de qual que é o resultado, mas em breve eu garanto para vocês que nos próximos anos vocês vão ver o papel da metformina na desbiose do paciente metabólico ali diabético, né? Mas respondendo a sua pergunta, está Aham. correto isso, Firmicutes é uma praga para o paciente com obesidade e ele inflama mesmo.
Ah, obrigado, professor. Muito bom, É. espetacular, muito boas perguntas. Acho que tem uma aqui no chat do Gabriel, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como seria o acompanhamento do paciente usando pioglitazona? Quando pensar em mudar a dose ou suspender após a melhora da esteatose? Gabriel, vamos lá. Aqui acredito que você esteja falando da doença hepática gordurosa metabólica, e aí eu vou te dar dois cenários, tá? Cenário número um, o paciente é diabético tipo 2, tem Mesleud, né, que é a doença hepática gordurosa metabólica, e você entrou com pioglitazona, como o Beto falou, ele tem um FIB4 de intermediário a alto risco, e aí você entrou com a pioglitazona. No paciente diabético, eu recomendo que você mantenha completamente, mesmo que a esteatose dele entre em remissão, tá? Porque você vai ter o benefício aí do controle da pioglitazona no metabolismo da glicose. No paciente não diabético, depois que esse paciente normalizou a função, perdão, as provas inflamatórias hepáticas, o FIB4 dele já reduziu e você não tem mais esteatose nem grau 1, ou seja, houve perda de peso e remissão completa, no não diabético você pode suspender a pioglitazona, tá? Isso que eu estou te falando é plausibilidade biológica, porque a diretriz não deixa claro isso, tá? E a sua pergunta é muito boa. Então, assim, no DM2, você mantém a pioglitazona indefinidamente pelo benefício que ela vai ter no paciente, especificamente no metabolismo da glicose. Agora, você entrou com pio num paciente que tinha esteatose, por exemplo, um paciente de esteatose grau 3, um FIB4 ali de 3, 3,5, bem elevado. Opa, tem aqui sinais importantes inflamatórios, né? Aí você faz a elastografia, vê o grau de dureza ali do fígado, aí você vai utilizando. Eu recomendo que você utilize no mínimo 1 ano. Você reavaliou provas inflamatórias, não há evidência de cirrose, houve remissão da esteatose, não tem gordura nem grau 1 mais, e esse paciente tem um FIB4 já reduzido, já para baixo risco, pode suspender e sempre orientar esse paciente fazer mudança de estilo de vida e manter os tratamentos, por exemplo, para a obesidade que ele já faz. Anualmente, você repete a ultrassonografia para ver se não teve volta da esteatose. Sempre lembrar que ultrassonografia para esteatose grau 1 é operador dependente, então ficar atento aí nos laudos, sempre dê uma verificada na imagem. E se o paciente estiver reganhando peso, muito provavelmente ele vai voltar a ter esteatose e aí você já entra com a pioglitazona precocemente, tá? Mas se ele for diabético, eu recomendo que você não suspenda. Se ele não tiver diabetes tipo 2, você suspende após remissão das provas inflamatórias, FIB4 de baixo risco e sem imagem, aí você pode suspender, né? A pioglitazona. E só que isso não está na diretriz. Lá eles simplesmente ocultam isso, eles não falam nada. É como se você fosse utilizar a pioglitazona para sempre, né? No diabético tipo 2, eu recomendo. Naquele não DM2, eu acho que você pode, se apresentar esse tipo de padrão, você mudar você suspender a droga depois que está tudo em remissão, tá? É plausível isso, porque esse paciente, para entrar em remissão, provavelmente ele perdeu muito peso. Temos mais alguma? De nada, Gabriel. Muito boa pergunta, muito boa mesmo. Espero muito que vocês estejam gostando aí das aulas, né, da nossa interação lá no grupo. Eu estou muito contente mesmo com o resultado da nossa pós, super cheia, com as pessoas interessadas. Pô, essas perguntas do Beto aí, muito legais, mostra que ele viu a fundo tudo isso de obesidade monogênica, que você perguntou. Isso sempre são questões até de prova de título da SBEM, todo ano cai uma a duas, né? E muitas vezes a gente não acaba não investigando a obesidade monogênica, né? Vamos ver, tem mais uma perguntinha aqui no chat. Professor, em pacientes obesos e síndrome metabólica, acha importante sempre pedir uma avaliação cardiovascular com Doppler de carótida, de vaso cervical, mapa e ergométrico? Recomendo, Gabriel, recomendo sim, ainda mais com a mudança ainda não é diretriz, né, mas com a sugestão de mudança do diagnóstico de obesidade. Lembrar que, como eu conversei com vocês agora, o diagnóstico de obesidade, a sugestão, o IMC não foi enterrado totalmente, tá, pessoal? Mas a relação cintura-altura ganhou mais evidência, né, porque ela tem uma medida mais indireta, e cada vez mais vamos utilizar a densitometria
para avaliar a massa de gordura e a bioimpedância também, né? Lembrar, na densitometria é considerado acima de 30 a 38% para mulheres e no homem 25%, tá? De tecido de gordura, para considerar obesidade, tá? E voltando aqui, recomendo sim que você faça avaliação cardiovascular, porque muitas vezes esses pacientes vão ter hipertensão, pré-hipertensão, hipertensão leve, e muitas vezes já vão ter alguma uma placa de gordura. Principalmente se ele já for dislipidêmico, por exemplo, né? Vale muito a pena sim uma avaliação cardiológica, eu peço para todos, tá? Genoide maior do que 0,9? Porque esse paciente é metabólico total, né? Esse Aham. paciente ele é obeso, independente de qualquer coisa, você já tem que fazer. Porque o que acontece? A gordura visceral é um marcador de mortalidade cardiovascular que o IMC não pega, né? Então, Uhum. assim, relação é, abdominal, a cintura, mesmo só a medida da cintura maior que 102, né? Você pode utilizar como parâmetro. Esse paciente, por definição, é de alto risco cardiovascular. Então, você tem que fazer a pesquisa. Eu recomendo, tá? O teste ergométrico, aí eu sempre peço uma avaliação cardiológica para verificar, porque geralmente esses pacientes não têm sintoma, e aí precisa jogar em scores de risco específicos, né? Mas o mapa, sem dúvida, o Doppler cervical também, tá? Tem acho que mais uma pergunta aqui. Peraí. Do Rodrigo Dias. Professor, pacientes com uso prolongado de análogos de GLP-1, quais complicações mais comuns? Vi relatos de diminuição da peristalse. Sem dúvida, Rodrigo, a gastroparesia é uma complicação, tá? Tanto é, inclusive, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, das diretrizes europeia e americana, que o paciente usando GLP-1, seja ele qual for, tá? Seja semaglutida, seja lira, seja o Ribelsus, que é a semaglutida oral, suspender 3 semanas antes de procedimentos endoscópicos, colonoscopia, endoscopia ou cirurgias eletivas. Claro que uma cirurgia de urgência não faz diferença se está usando qualquer coisa, isso nem anticoagulante, AS, nada, cirurgia de urgência não existe pré-operatório, mas procedimentos eletivos que vão gerar sedação 3 semanas sem a medicação, tá? E a complicação, na verdade, o efeito colateral mais comum é a náusea. Só que, geralmente, aqueles com uso prolongado tendem a ter uma adaptação, viu, Rodrigo? Eles tendem a melhorar. Então, no módulo 2, vocês vão ver isso, que a náusea é assim. Ela tem um pico, vamos pegar a semaglutida, que é a mais utilizada atualmente. Ela tem um pico com 48 horas e ela tende a melhorar. Na segunda aplicação, tem um pico com 48 horas, mas inferior à incidência de náusea anterior. Aí, quando você aumenta a dose, por exemplo, você fez 0,25, 4 semanas, você vai para 0,5 mais 4 semanas. Quando você aumenta a dose de novo, tem um outro pico de náusea no 48 horas, só que esse pico, vocês vão ver que tem um gráfico ali na minha aula de análogo de GLP-1, a náusea ela vai sendo decrescente e o uso crônico prolongado tende a gerar uma normalização da peristalse. Pacientes muito sensíveis, Rodrigão, você vai diminuir a posologia até doses toleráveis. E, por outro lado, tem pacientes hipersensíveis que, mesmo com dose muito baixa, até subdose, 0,25 de sema, 0,5 de lira, as pessoas têm gastroparesia e aí é intolerável, tá? Lembrar que as pessoas que têm náusea são em torno de 20% dos pacientes, mas nos estudos clínicos o abandono do tratamento ficou na faixa dos 3 a 5%, tá? No SELECT esse número foi um pouco mais alto, porque eram pacientes mais idosos, polimedicados, então foi um pouco mais alto aí a suspensão por causa de náusea. Mas, de maneira geral, com o passar do tempo, o uso crônico a peristalse tende a se estabilizar, tá? Nos primeiros meses de uso aí, quando você está titulando dose, você pode ter um pouquinho de gastroparesia, sim. Lembrar que tem uma aula específica, se eu não me engano, é a primeira aula do próximo módulo, do módulo 2, sobre GLP-1, tá? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Opa, do Guilherme. Vamos lá, Gui.
Professor, a semaglutida possui interações medicamentosas com grande parte de fármacos psicoativos, quetiapina, inibidores de recaptação de serotonina, pregabalina. O quanto a sema interfere nesses medicamentos e é necessário realmente fazer ajuste de dose ou até retirada? O Gui, zero necessidade de ajuste de dose, tá? Ela não tem grandes interações com os psicoativos, viu? Muito pelo contrário, ela é a droga de escolha para usuários de fármacos psicoativos. Então, tanto o Sema quanto a Lira e a tirzepatida aí que está chegando no Brasil, você não precisa fazer ajuste de dose nem de um nem de outro, tá? Você vai continuar o ajuste da posologia, não diminui a absorção, por exemplo, de quetiapina, de pregabalina, e a interação com esses fármacos é pequena, tá? Não há necessidade de você fazer ajuste de posologia. Na bula, você pode até olhar, se o paciente, por exemplo, está usando quetiapina 300 miligramas, um paciente ali, por exemplo, com uma doença psiquiátrica severa, tá? Pode titular a sema ou a lira normalmente, não precisa fazer reajuste de posologia, tá bom? Inclusive, a primeira linha de terapia para obesidade em pacientes usando psicotrópicos são os análogos de GLP-1 e os coagonistas GLP-1/GIP, tá? Então, pode ficar tranquilo, o paciente usando pregabalina, quetiapina, ISRS, ali, inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina, seletivos mesmo, pode utilizar sem problema, não vai ter grandes interações, o local de metabolização dos fármacos é diferente, tá? Lembrar que a maioria dos psicotrópicos metaboliza no citocromo P450, muitos deles no 3A4, alguns no 2C9, né, no CYP, 3A4, grande parte deles, 2C9, uma parte menor deles, mas a interferência com os GLP-1s é pequena, tá? Graças a Deus aí. Inclusive, os pacientes psiquiátricos ganham peso com esse tratamento, né? Lembra que drogas como clozapina ou olanzapina pode ganhar até 20 quilos só pela introdução desses fármacos. E aí os análogos de GLP-1, como a SEMA, são a primeira linha de tratamento, pode utilizar e tanto a titulação, Gui, quanto a manutenção em doses habituais, tá bom? Vamos ver aqui. Fiquei muito interessado no uso da SEMA por conta daquele artigo que diz sobre a redução dos marcadores inflamatórios. Paciente obeso com artrose, muitas dores, acredito que será de grande ajuda. É do Gui também? Vamos lá. Gui, você vai ter essa resposta muito em breve, vai ter a liberação por parte da Novo Nordisk de um trial falando da semaglutida para pacientes com osteoartrite, tá? E a melhora da dor está relacionada, claro, à diminuição do peso, mas atividade anti-inflamatória também. Então você tem total razão. E lembrando que, inclusive, nessa diretriz publicada no Lancet 3 semanas atrás, ele coloca a doença osteoarticular como comorbidade da obesidade. Então, você tem toda a razão. Pode utilizar a SEMA naquele paciente com osteoartrite, sim, porque tem o efeito da redução da carga ali, que gera a dor articular e a artrite mesmo, mas a melhora inflamatória é real. Então, você vai ter essa resposta muito em breve, tá? Deve ser publicado aí nos próximos meses, um trial falando de SEMA na osteoartrite. Muito, não sei se você já estava sabendo que esse trial ia sair, mas ele deve sair, publicação aí dentro do programa STEP, né? Lembra que tem vários STEPs. Na aula de SEMA eu vou falar dos principais STEPs, mas tem um STEP específico aí para doença osteoarticular, a osteoartrite de joelhos, tá? Joelho e quadril. É de grande ajuda sim, Gui, pode utilizar. Muito bom, muito bom. Mais alguma perguntinha, pessoal? A gente já está próximo das 9 horas. Lembrando que as meninas podem confirmar, mas a live vai ficar gravada, né? Para vocês assistirem novamente, para revisarem aí, já que teve perguntas muito boas aí, a live vai ficar gravada para vocês. Professor, dá para ouvir? Dá para ouvir, pode Ah, falar. sim, eu tenho uma dúvida em relação à dapaglifosina, né? Quando o paciente é diabético, tudo bem. Mas, por exemplo, se o cara tem uma síndrome metabólica, ali ele é talvez só pré-diabético, ou até ele nem tem talvez uma alteração muito grande ali no perfil de glicose, mas ele é
aquela obesidade visceral, valeria a pena utilizar, mesmo que o cara não, até sem a metformina, ou junto no início ali, com a metformina, ou não? Pergunta muito legal, Gá. Tem duas respostas que eu posso te dar, então eu vou pegar alguns cenários. Se for só para o tratamento da obesidade, não vale a pena. A perda de peso não é sustentada nos pacientes sem diabetes, e até pela própria fisiopatologia, né? Ele não ajuda no centro da fome, não há evidências de que ele melhore o peso por tratar a fisiopatologia da obesidade. Mas vou te dar duas situações. Se esse paciente tiver insuficiência cardíaca, mesmo não sendo diabético, tem benefício você dar a dapaglifosina. E se ele for renal crônico, então vamos pegar um cenário, Gabriel. O paciente é hipertenso, tem uma doença renal crônica por nefroesclerose hipertensiva, uma create lá de 1,5, tá? Um obeso com create de 1,5. Nesse caso, vale dar a dapaglifosina, mas para diminuição da progressão da doença renal, e não para controle do peso. Então, hoje, as glifosinas elas não são aprovadas nem para pré-diabetes e nem para pacientes sem diabetes que não tenham doença renal ou doença cardíaca crônica, tá? Então, se o paciente tem diabetes, assim, oi, tudo bem, dá para glifosina, né? É assim que você vai conversar com ele. Se o paciente for obeso sem diabetes, se ele não for renal crônico e não tiver insuficiência cardíaca, aí não vale a pena, o benefício não está estabelecido na literatura, tá? A dapaglifosina, inclusive, pessoal, que desde segunda-feira passada, ela está aprovada pela farmácia popular a partir dos 65 anos para todos os portadores de diabetes mellitus do tipo 2. Então, se você tem o seu paciente obeso, diabético, e às vezes ele estava pagando a dapaglifosina, ela não é mais pelo alto custo, é farmácia popular, receitinha comum, gratuita aí nas farmácias, tá? Então, às vezes, o que você pode fazer no paciente diabético é você dar a dapaglifosina para ele pegar gratuito, e aí ele junta um dinheirinho e compra o análogo de GLP-1, a semaglutida, tá? Mas a pergunta é Mas bem tá legal, viu? só para 65 anos? Ou Na se far... tiver para a Não, na farmácia popular? farmácia popular, Isso. que é aquela que você chega lá e pega com a receita comum, é 65 anos. Para o alto custo, que é aquele que você tem que fazer o preenchimento, aí é 45 anos. Ah, entendi. Eu Entendeu? achei que antes era 60 e diabetes com alto risco cardiovascular, né? 65, 65. Ah, e eles mudaram o que agora? Ah, porque Não, então, é que antes antes, na era só verdade, alto é porque, custo. Antes era porque, só alto custo. Você tinha que preencher aquele papel, farmácia ah, de alto custo, tinha que comprovar os exames, tinha que mostrar lá a glicada, tinha que mostrar a anamnese do médico mostrando que era de alto risco. Agora, se você for um diabético acima de 65 anos, você leva a sua receitinha na farmácia e compra igual glifage lá. Você só tem que mostrar a identidade para mostrar que tem mais que 65 anos e é gratuito. Aí, pelo alto custo, o que antes era 65, agora caiu para 45. Entendeu a entendi. diferença? A farmácia popular é uma coisa e a farmácia de alto custo é outra. Então, por exemplo, a Droga Raia, lá, Drogaria São Paulo, Drogazil, eles têm farmácia popular dentro da farmácia. Você dá receituário comum, receitinha branca, dá para glifosina 10 miligramas e vai lá e pega gratuito. Desde segunda-feira. Semelhante à metformina e os outros medicamentos ali da Isso, farmácia popular, tipo assim, sem isso. burocracia, né? É que a metformina ela já não tem burocracia para nada, né? Você pega ela É. independente da idade, eles não. A dapaglifosina eles vão pedir a identidade, porque tem que ter 65 anos ou mais. Mas é sem burocracia nenhuma. É espetacular, gente. A dapaglifosina é um remédio que tinha que estar na água aí, né? Porque a redução de impacto, vocês vão ver também quando a gente conversar no módulo de diabetes. A gente vai falar da dapaglifosina. Se você pegar o estudo DAPA-HF, que é o DAPA Heart Failure, né? Que é uma publicação, se eu não me engano, de 2020, mostrou redução de mortalidade por insuficiência cardíaca, mesmo nos não diabéticos. Então, assim, é um resultado absurdo, né? Mesmo em não diabético. Então, você pode utilizar a DAPA em não diabéticos, mas hoje a evidência que a gente tem é para insuficiência cardíaca, principalmente fração de ejeção reduzida, mas fração de ejeção preservada está começando a surgir evidência, e para o doente renal crônico, independente da etiologia. Então, por exemplo, o paciente que tem uma create ali de 1,5, ele é só por nefroesclerose hipertensiva, nem é diabético. Dá para glifosina nele também. E E pessoa que lembrar que tem tem. um PC. Não, pode continuar.
desculpe, é que tem um PCDT para pacientes cardiopatas e nefropatas, eles vão liberar a DAPA pelo alto custo a partir dos 18 anos para renal crônico e portador de insuficiência cardíaca. 18, para você ter uma ideia do impacto que isso está tendo. E para pessoa assim que tem, por exemplo, teve evento cardiovascular, será que a dapaglifosina, por exemplo, teve evento cardiovascular, mas é pré-diabético? Talvez seja uma possibilidade no Teve futuro, evento né? cardiovascular, aí é oi, tudo bem, dá para glifosina. Mesmo se não for insuficiência cardíaca, o cara teve só evento, mesmo. Porque assim, se ele for um coronariopata, por exemplo, né, ele provavelmente ele vai ter algum grau se ele não for diabético, né? Você está dizendo? Se ele É, for diabético, é indiscutível, né? Se ele não tiver IC, essa população não foi estudada. Não foi estudado nenhum diabético com coronariopatia, sem IC, né? Não foi estudado. Mas eu vou te dizer plausibilidade biológica. O paciente tem a glicose de 110, teve um infarto, provavelmente uhum, é hipertenso, é dislipidêmico. Poxa, né? Não é diretriz. E aqui a minha função como professor de vocês é dizer o que é diretriz e o que é boa prática clínica, que às vezes tem ali uma zona cinzenta. Se for cair numa prova, esse paciente é só coronariopata, sem IC, sem doença renal crônica, sem diabetes, por isso só, mesmo que ele tenha uma glicemia de jejum alterada, não é indicativo até o presente momento iniciar. Mas é muito plausível, né? Ah, o paciente tem a uhum. glicemia de jejum de 110, glicada de 6,3, infartou. Ah, o eco dele não tem nada, muito difícil, mas às vezes ele tem uma disfunção segmentar que seja, não tem insuficiência cardíaca, mas tem disfunção segmentar. Eu acho que vale muito a pena você introduzir sim, tá? Mas isso ainda é off-label nesse cenário que eu te falei, certo? Entendi. É um baita remédio, cara, baita. Não sei, depois, ó, dei uma lida depois no DAPA-HF e no DAPA-CKD. Esses estudos estão abertos, tá? Eles são publicações do New England. Pessoal, o NNT para redução de desfecho duro do DAPA-HF é 22, do DAPA-CKD 19. Ou seja, é muito bom. É remédio, assim, absurdo, né? E mesmo em população não diabética. Então, hoje é quase um crime o paciente renal crônico ele não usar dapaglifosina, entendeu? Então, vale muito a pena, porque reduz desfecho, reduz a evolução para diálise, reduz microalbuminúria, macroalbuminúria, diminui o tempo de duplicação da creatinina. Eu me empolgo, vocês me desculpem, é porque eu gosto muito desses estudos clínicos, mas vale muito a pena vocês lerem, tá? Tanto o DAPA-HF quanto o DAPA-CKD. Mais uma perguntinha aqui do Merval. Vamos lá, para a gente encerrar, senão vocês vão me xingar aqui. Professor, paciente de 50 anos, desde os 30, com ultrassom esteatose hepática grau 1. História familiar positiva para mim, DM2, estilo de vida ok. Glicemia nos últimos 2 anos entre 100 e 110, glicada de 5,6, exames normais. O que o senhor sugere, acompanhar ou intervir? Esse caso, Merval, você vai ter que pegar TGO, TGP e plaqueta e calcular o FIB4 dele. Se ele tiver um FIB4 de baixo risco, você vai só acompanhar, orientar a mudança de estilo de vida, etc. Se ele tiver TGO, TGP e plaqueta, aí você joga nos FIB4, deu intermediário para cima, você deve começar pioglitazona ou, como o doutor Gabriel, desculpa, como o doutor Beto falou, você pode intervir com a vitamina E também, tá? Dica, entra com análogo de GLP-1 para esse paciente aí, porque provavelmente ele tem obesidade, seja pelo critério antigo, seja pelo critério novo, e vale a pena você entrar com GLP-1. Quanto a entrar com a pioglitazona ou com a vitamina E, você vai ter que calcular o FIB4. Você colocou aí demais exames normais, provavelmente ao calcular o FIB4 vai dar baixo risco, então a sua intervenção vai ser na mudança de estilo de vida e recomendo um análogo de GLP-1 para esse caso. Daria para entrar com metformina nele, se não tiver dinheiro para comprar um análogo de GLP-1, por exemplo, nesse paciente aí? Para esse paciente. Sempre lembrando, o Gá, a metformina para o pré-diabetes, boa opção. Para esteatose hepática, zero evidência, tá? Então, Sim, sim. se o paciente tiver um pré-diabetes, você pode dar metformina sim para ele. Para esteatose hepática, não faz bem nem mal. Agora, por exemplo, se o paciente aqui, glicemia de 100 a 110, uma glicada limítrofe, poderia dar, por exemplo, 1 grama de metformina para ele, sem problema nenhum, se ele não puder usar o GLP-1, e
intensificar a mudança de estilo de vida. Só lembrar uma coisa que eu comentei, e agora eu já gravei tanta aula que eu não lembro se foi no módulo 1 ou no 2, mas para a esteatose hepática, tá? A perda de peso para melhora de esteatose, ou seja, para reduzir gordura, é a partir de 7%, tá? Então, para doença hepática especificamente ali, 7% já melhora esteatose. Para redução de fibrose, tem que ser uma perda mais intensa, aí, da ordem de 15% a 20%, tá? Boa, boa, boa. Foi o Merval que perguntou, muito boa. Ainda bem que eu estudei antes, hein? Pelo amor de Deus, cada pergunta difícil. Temos mais alguma? Podem perguntar. Se vocês quiserem mais uns minutinhos, mais uma última pergunta, a gente pode fazer. Professor, tem uma dúvida, assim, em relação a, por exemplo, paciente com transtorno bipolar ou paciente que tem TDAH, no tratamento da obesidade, assim, a gente fica meio restrito, por exemplo, se o cara tem uma fome hedônica para usar uma bupropiona ou naltrexona, pelas interações medicamentosas, assim, existiria alguma alternativa, falar com o psiquiatra? Não, por exemplo, porque, por exemplo, o cara não está usando lisdexanfetamina, está usando a Ritalina, aí vai trocar se o cara está estável, por exemplo? Fica meio complicado, assim, você fica numa corda bamba que só basicamente tem análogo de LP1, né? Confesso que isso é minha dúvida todo dia também, viu, doutor? Assim, eu gostaria muito de te dar uma resposta, mas a minha dúvida é igual a sua, tá? Mas é isso mesmo. Basicamente, o que você tem de segurança para o paciente psiquiátrico? É o GLP-1, tá? E isso é bastante seguro já. Se você pega, por exemplo, as interações, desculpa, os eventos psiquiátricos graves no estudo SELECT, você teve numericamente igual nos dois grupos, tanto no placebo quanto na intervenção, mas acho que a sua dúvida é o seguinte, né, professor, mas é caro, GLP-1, e muitas vezes a gente acaba não tendo condição de usar. Parceiro, o que sobra é o Orlistat, né, porque sibutramina a gente não pode dar, muitas vezes naltrexona, bupropiona a gente não pode dar, o GLP-1, às vezes, nesse cenário é muito caro, quando chegar o coagonista GLP-1-GIP vai ser mais caro ainda, e vai ser mais caro, né? Estima-se aí que seja da ordem de mais de R$ 2.000 as doses máximas da tirzepatida, mas vamos ver quanto que chega, né? Quando chegar A oficialmente representante aí. esteve comigo esses dias, ela disse que deve chegar em torno de R$ 3.600. A dose de 15 miligramas, né? A Não, dose. pelo que ela me explicou, vem 3.600 independente da dose. É uma coisa que eles Ah, é? vão Ah, me fazer o falaram mesmo. diferente. Me falaram diferente. Legal, legal. Me Ela me falaram falou que é diferente aqui. três Mas mil e seiscentos reais cada 3.600? caneta, independente da Ou dose. aí duraria quanto tempo de 15 miligramas, isso? 4 semanas. É, 4 doses. Eita, é caro, né? É caro, né? É Achei caro, que ia ser é uns 2.000, caro. talvez, por mês, né? O que me Mas se bem passaram que que ia as ser doses uma... menores, de 5, de 2,5, seriam doses tituladas com preço menor. Mas, pelo que falaram para o Beto, vai ser igual, né? Então, eu É, acho que se vier a caneta que é utilizada, que foi aprovada pela Anvisa, é a mesma caneta que era usada na dulaglutida. Não sei se vocês chegaram a ver, que é uma caneta de aplicação única. Então, não dá para contar clique, né? sim. Então, se vier essa aí lascou, não dá para comprar a dose mais alta e aplicar gradual, não vai dar, vai ter que ir titulando mesmo, né? Vamos esperar, vamos ver. Ela me falou também, professor, que talvez que só existe na Inglaterra o frasco, e que Isso, eles pudesse estão vir tentando aprovar o frasquinho o pela Anvisa, que a frasco Anvisa com está as 4 doses, meio. que aí aplicaria injetável, já que o preço da caneta é que é o caro. Então, com o frasco talvez Exato, viesse mais em conta. Por exato. que que Mas a Anvisa, por enquanto, ainda não está autorizando, porque se viesse o frasco, Aham, ajudava bastante, né? Que você pegava sim. o frasco lá, provavelmente um frasco ia vir com 60 miligramas, e aí você titulava de uma maneira mais gradual, né? Vamos torcer, É, tomara, porque assim, é muito caro, né? É muito caro, ainda mais que o tratamento é crônico, não é por um mês, né? Então você pega aí, se vier é, R$ 3.600, você vai gastar mais de R$ 40.000 no ano. É é muita complicado. grana, Mas, né? mas por que que o frasco seria muito mais barato? A caneta, o mais difícil Porque, é o o, princípio porque, o, ativo, porque, não? o, porque o dispositivo da caneta, depois, Gabriel, olha, esse dispositivo você pode. Aqui no Brasil, ele tinha num remédio chamado Trulicity, que era da dulaglutida.
tá? Uhum. Depois você coloca na internet, ele é uma caneta de aplicação única. É um dispositivo complexo, assim, que ele foi feito para facilitar a aplicação, para não ter que ficar rodando, contando clique. Então, ele é um dispositivo de mais fácil aplicação. Só que esse danado que é o caro para fabricar. E é por isso que a droga vem tão cara. Então, se você viesse num frasco, que é o que tem no Reino Unido, você diminuiria muito o custo, né? O impacto ficaria menor, né? O caro não é o remédio específico, é claro que é caro, mas o caro mesmo é o device, é o dispositivo. Da semaglutida também, a Não, caneta não é muito, da, muito mais tranquila, né? Não tem da como usar a mesma sema, caneta? Eles da, da, produzirem uma caneta semelhante? a outra opção que eles estão tentando é fazer uma caneta de contagem de clique, Ah, sim. mas não está aprovada pela Anvisa por enquanto. Mas, por exemplo, se chega um O medicamento remédio já desses... está aprovado no Brasil, tá? Só para deixar claro, para tratamento de diabetes tipo 2, ele já está aprovado. Só que ainda não chegou por causa de questões de conseguir a empresa, o Lilly, trazer para o Brasil o fármaco sem dar crash, né? Porque se eles trouxerem acabar em um mês, não adianta, né? É, E eu você achei que tinha feito poderia... uma pergunta, desculpa, Gabriel. Antes você ia fazer uma pergunta? Vixe, agora eu esqueci. Ah, tá. Era... Não, é só assim, por exemplo, se eles fazem uma caneta dessa lá fora, tem como eles trazerem para cá de outra forma? Eu achei que eles Não. ficavam com medicamento patenteado. Por exemplo, É, a testosterona, Deposteron, ele é fixo, né? Não dá para você isso. fazer. Aí É seria que, uma na outra empresa? verdade, não, é da mesma empresa, é sempre do Lilly. É que assim, quando eles pediram a aprovação na Anvisa, na nossa vigilância nacional, eles só pediram da caneta com device semelhante ao Trulicity. Eles não pediram as outras aprovações, que eles acharam Hum, que eles iam conseguir trazer mais rápido. E aí agora eles não estão conseguindo trazer, viram que o dispositivo é muito caro, então eles estão usando vias alternativas, só que tem que submeter tudo de novo. E aí é uma ah, burocracia danada. Mas a empresa é a mesma, é o Lilly. Por 10 anos, a tirzepatida é produção exclusiva do Lilly, pela lei de patentes. Mas, pessoal, vamos encerrando então, que já são 9h12, né? Até para o pessoal aí da técnica também descansar. E lembrando que eu fico à disposição de vocês no nosso grupo para a gente retirar dúvidas aí ao longo das nossas aulas, tá? Eu agradeço muito o interesse de vocês, me estimula muito poder discutir em alto nível, né? Com colegas, eu estou muito contente. Eu espero muito que vocês estejam gostando da pós e a gente fica à disposição. Tá certo, pessoal? Obrigado, professor. Excelente. Suas aulas são ótimas. Parabéns. Obrigado, obrigado obrigado, aí, professor. obrigado. Boa noite aí para você. Obrigado. Uma Boa ótima noite. Tchau. noite, uma ótima Obrigado. noite. Uma boa noite. Tchau, Boa noite a Merval. todos. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Ótima noite. Obrigado aí pela Tchau. companhia.